Vamos fazer arte? Ai, Carlos Sade já tá aqui, tava com umas saudades dele. Tudo bom, Carlos? Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Prazer tê-lo aqui conosco Prazer, mais uma vez. Carlos, eu adoro quando você participa, você sempre traz um mix de técnicas, né? E é legal porque daí quem tá em casa tem essa liberdade. Pode seguir exatamente sua orientação ou trabalhar com uma técnica, só com outra, juntar tudo, misturar. O importante Craquelê, decupagem. se juntar técnica, procura juntar coisa que combina, senão fica Pra meio... ficar harmônico, É igual né? vestir roupa bolada com roupa listrada. Esse ficou lindo, olha, adorei, gente. Ficou bom demais. Uma versão de Natal é reciclado, né? Olha lá, eu vou até levantar. Material reciclado. A latinha, né? Isso. Se não quiser fazer com latinha, pode fazer com um vasinho também, de madeira, né? Mas a latinha é interessante que todo mundo tem em casa, né? Verdade, bem É um lembrado. material barato e fica bonitinho. Adorei. Vamos então começar Vamos. a execução da peça e o pessoal de Bom. casa vai acompanhando as orientações. Primeira coisa, esse caixotinho pode ser uma bandeja também. Tá. Se a pessoa, você tem uma bandeja em casa que quer aproveitar, reutilizar, você pode usar uma bandeja. Dá aquela repaginada, Você né? pode botar pin em volta, enfim, você decora para o Natal a sua mesa, né? Então, um caixotinho de madeira. Nós vamos lixar bem esse caixotinho, principalmente as bordas, como eu sempre falo, né? E depois aplicar uma demão na cor indiana. Tá. Por que eu vou usar essa cor indiana? Porque como eu quero pintar a caixa em dourado, o indiano dá fundo para o dourado. Porque essa tinta metálica, ela não é uma tinta que ela tem transparência. Ah, você usa tinta metálica. Então eu uso o indiano embaixo e a metálica em cima. Perfeito. Esse dá o fundo e esse é a transparência dourada. Legal. Então o que nós vamos fazer aqui? Primeiramente eu dou uma demão de tinta em toda a peça, lixo, seco, lixo e depois mais 2 demãos. Aí eu vou pintar o dourado. Antes de fazer essa peça, eu faço a latinha. Por quê? Se eu fizer aqui uma caixinha de madeira, eu vou fazer o mesmo processo do caixotinho. Pinto e assim por diante. Se for latinha ou plástico, eu vou ter que passar primeiro o primer. Tá. Aqui, o primer. Como é que eu faço isso? Primeiro eu vou dar uma demão, é claro que eu não vou lixar a lata. O primer funciona como se fosse um selante, né? Ele vai proteger essa superfície Se da você, lata, se do você não plástico. passar o primer, quando você passar a unha, você arranca a tinta. Descasca, né? Então você dá uma demão de primer, com pincel mesmo, aguarda de 2 a 6 horas de secagem para dar uma segunda demão. Ela vai ficar nesse ponto. Aí você pinta a cor que você quiser. Perfeito. Ela Lata e aceita plástico, 2 demãos do primer antes da tinta. Isso, não usa tinta aqui antes, só o primer. Fica assim. Caso contrário, você pinta, se for de madeira, você pinta com amarelo indiano uma demão, lixa e mais 2 demãos. Nós vamos conseguir fazer tanto na peça como na lata esse sistema aqui. Tá. Se for na lata, eu apliquei o primer, eu vou aplicar 2 demãos de indiano e uma demão do dourado. Como aqui já tem o indiano, eu vou mostrar como faz o dourado. Essa tinta metálica ouro, ela é acrílica. Também solúvel em água, não tem cheiro. Como ela é uma tinta espessa, ela é espessa, mas é transparente. Ela é uma tinta grossa, encorpada, só que ela tem transparência. Então o que eu faço? Eu diluo sempre com um pouquinho de água, para que ela consiga uma elasticidade melhor. Lembrando, essa é a tinta acrílica metálica Isso. na cor ouro. Tem na cor ouro, tem na cor prata, tem a cor cobre, enfim, você pode usar a cor que você quiser, né? Eu vou aqui me diluir com um pouco de água. Ela pega uma consistência mais líquida, não rala, tá? Se eu pintar essa tinta com o pincel, ela vai deixar marca, tá vendo? Porque ela é transparente. Tá. Então o que eu faço? Eu não vou usar o pincel, eu vou usar rolinho. Então com esse rolinho, eu não vou encharcar de tinta. Eu vou primeiro puxar toda a tinta até empanar. Tá. Como se fosse empanar, né? Culinária. Vou empanar esse rolinho com a tinta. E aplico aqui. Eu vou dar 2 demãos. Uma, seco e mais uma. Quando o pessoal pinta, normalmente o pessoal faz isso. Vai e volta com o rolo. Quando eu venho com o rolo e quando eu volto, eu deposito a tinta e tiro a tinta. Tá. Então, só uma direção. Ou só para baixo ou só para cima? Isso. Que aí a tinta fica mais uniforme, inclusive. Eu vou pintar então todo. Olha como ela rende, tá vendo? Porque eu dei o fundo indiano, né? Se eu passasse só essa metálica aqui, ela não ia cobrir. Ia ficar transparente. Eu vou secar e aplicar mais uma demão. Tá. Tá? Faço a mesma coisa na latinha. Pinto com indiano, não vou lixar. Vou passar o primer, pintar com indiano e pintar com dourado. Ok. Está pronta a nossa lata.
e está pronta a nossa peça. Ela vai já tem ficar uma assim. sequinha, né? Olha que lindo que fica. Bem sequinha. Um dourado bonito, eu não, dei Carlos? dei 2 demãos de dourado. Olha, gente, que espetáculo. Uma seca e mais uma. Bem bonito. Fica bem dourado, Fica. né? Ah, eu gosto, adoro um brilho. Agora aqui você pode aplicar a técnica que você quiser. Você pode fazer aqui um esponjado com tinta vermelha, pode fazer aquela chuvinha americana com tinta vermelha, Tá. uma pátina, assim, enfim, você em verde, você usa a cor que você quiser em cima do dourado. Legal. No caso, eu vou usar o craquelê. É o que eu fiz aqui. Esse vernizinho de craquelá, você passa sobre essa tinta e depois você aplica uma tinta latex comum. Tá, usa PVA. verniz, craquelê e depois qualquer tinta. Então, com esse PVA. verniz você passa uma demão de tinta, se eu quisesse fazer aqui, suponhamos, vermelho em vez do dourado. Eu pintaria de vermelho, aplico esse vernizinho e vou craquelar com branco. Tá. Eu quero fazer em dourado, pintei de dourado e vou craquelar com branco. Ok. Sempre uma tinta, o verniz e outra tinta, tá? Vou fazer isso aqui, ó. Eu coloco. Ele é bem espesso, parece um gel de cabelo, né? Lembra mesmo. Verniz craquelê. Eu vou fazer isso aqui, ó. Com um pincel, eu vou passar uma camada desse verniz, bem esticadinha. Eu vou esticar bem o verniz. Ele parece uma cola, tá vendo? Quando passa. E você pode passar esse verniz em todas as direções. Não precisa seguir o mesmo sentido. Não, não. É até melhor passar em várias direções, porque o craquelado fica para tudo quanto é lado. Ah, legal. Gente, enquanto a gente vai aplicando então o nosso verniz craquelê na nossa peça, eu vou para o intervalo, a gente adianta o passo a passo e na sequência a gente volta para finalizar junto com vocês essa sugestão de Natal, esse mix de técnicas com Carlos Saad, direto do cantinho mais colorido e criativo do Brasil. Continue conosco, até daqui a pouco.